E o Liderança Talks volta aqui diretamente do Lean Summit 2025, no maior encontro de empresas Lean do mundo. E se o assunto é liderança, eu estou aqui com a importante liderança da área de tecnologia, de digital, que é o Alexandre Mandel, diretor de receita da Magalu Cloud. Alexandre, meu xará. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. Deve ser muito desafiante fazer a gestão de uma empresa que oferece nuvem. Qual é esse desafio? Fala um pouco disso pra gente, por favor. Olha, o desafio ele acontece naturalmente, mas se a gente não tiver metodologia para fazer o que a gente se propõe, não tem como fazer, porque desde o começo a Magalu Cloud se propõe a dar acesso a muitos, o que é benefício de poucos. Então, quando você tem isso na cabeça, sem ter um processo muito claro, você não atinge. O que é esse processo? Para ser muito claro, a gente se propõe a oferecer sempre o melhor preço para o mercado, para o Brasil ter acesso. A gente se propõe a fazer uma nuvem que só diz respeito à legislação brasileira. E o mais importante, tem que ter uma qualidade da engenharia brasileira. Uma qualidade que nenhum cliente vai questionar, falando, olha, eu estou usando o Brasil, mas eu deixei de ter a qualidade de algo. Não, muito pelo contrário. A nossa qualidade tem que ser acima da média para ser inquestionável também para o brasileiro. Eu acredito, né, que deve ser um produto bastante complexo, porque uma nuvem, ela não tem um país, né, ela é uma coisa mundial. E a gente acha que nuvem, a nuvem está em algum lugar, né? Isso é mais desafiante ainda? Isso, assim, existe uma grande confusão no mercado que é a localização do seu dado. Isso. Tá? A localização é diferente de jurisdição. Então, por exemplo, o que poucas pessoas sabem é que quando você vai e aceita o termo de uso de muitas nuvens por aí, você na realidade está aceitando o termo de uso de um fórum que não é nem no Brasil, de um fórum nos Estados Unidos, por exemplo. Então você fica sujeito a uma legislação alheia, a brasileira e uma internacional. Então quando você faz isso só aqui, que é o compromisso do Magalu, o nosso cliente está sendo unicamente sujeito à legislação brasileira. Então realmente é uma coisa que pouca gente entende isso, sabe? Mas porque ninguém lê também o termo de serviço. Né? Não, ninguém lê. As pessoas clicam lá, aceitam, né? Agora, você estava me falando uma coisa muito interessante ali nos bastidores, né? Do quanto essa estrutura de nuvem pode ajudar as empresas a melhorarem suas gestões, né? Isso. Hoje, a gestão Lean, ela é digital, ela é digitalizada, né? E eu preciso ter acesso aos dados, aos indicadores, né? A gestão visual. Como é que uma nuvem, como é que o Magalu Cloud oferece essa estrutura, essa opção para que as empresas otimizem a aplicação do sistema Lean? Ótima pergunta, porque até pouco tempo atrás, antes da Magalu Cloud surgir, por uma indústria que precisa de latência, resposta rápida para os seus equipamentos e tudo mais, rodar no Brasil precisava pagar de 50% a 70% mais do que rodar nos Estados Unidos. Então, isso inviabilizava. Hoje, por exemplo, o próprio ministro Haddad ele falou que 60% do que está rodando em nuvem hoje roda fora do Brasil. Então a gente depende aí de cabo submarino para fazer muita coisa. A Magalu Cloud vindo, você tira esse pedágio de 50% a 70% que o cliente pagava e você tem uma latência de 6 milissegundos, ou seja, para a indústria que precisa de uma velocidade muito grande para processar seu maquinário, agora é possível você rodar aqui com um preço justo. As pessoas acham que a internet vem do espaço, ela vem do mar, do cabo submarino, não é isso? Vem. O Magalu Cloud, quando a gente construiu, se você olhar o mapa global de data centers, a quantidade de pontinho que tem no hemisfério norte é absurdo. Aí você olha para o hemisfério sul, no caso do Brasil, você só tinha no sudeste. Então, se você trabalhava no norte, no nordeste, ou você descia até o sudeste, ou você subia até os Estados Unidos. A gente colocou agora uma região no nordeste. É a única cloud que tem uma região no nordeste. Então, indústrias que precisavam, de repente, fazer esse vai e vem, agora é totalmente possível. Então, tem uma região no nordeste e outra no sudeste. Então, vocês, na verdade, são pioneiros nessa área no Brasil? Não existe, hoje, nenhum provedor de nuvem que tem uma região
no Nordeste. De novo, é uma nuvem feita para brasileiros, por brasileiros. Interessante. E uma curiosidade minha, né? Magalu é uma marca de uma grande empresa de varejo. Como foi esse salto para trabalhar com oferecer nuvem? Se você olhar a história do grupo, em 2010, o então Magazine Luiza, ele foi o primeiro varejista a usar nuvem no Brasil. Em 2012, ele fez algo que ninguém acreditava. A Magalu decidiu fazer uma plataforma de e-commerce própria em 2012 com engenharia brasileira. E se você for olhar os anos seguintes, a questão de plataforma foi muito importante, porque em 12, o nosso CEO hoje, o Fred, ele vislumbrou que e-commerce poderia ser maior até inclusive que loja física. Então a gente já tem um histórico de tecnologia muito grande. Chegou em 20, a gente falou, peraí, acho que o brasileiro precisa ter acesso a algo que está para benefício de poucos. Ou seja, você rodar no Brasil, você paga um pedágio de quase 70%, é algo muito doido. E aí a gente começou a fazer a tese econômica de nuvem, que é um negócio que eu nunca tinha parado para pensar em 14 anos de nuvem. E é muito simples. O que é nuvem? Nuvem você vai na Ásia, compra componente, memória, processador, disco, você monta no seu país de origem para ter isenção fiscal. Montado esses servidores, você pega uma camada de código aberto de open source, põe em cima para virtualizar e vende por hora e por minuto. A hora que a gente fez tudo isso com engenharia nacional, a gente conseguiu, ganhando dinheiro, eliminar aquele pedágio de 50% a 70%. Para você ver o quanto que a gente estava nesse cenário. Só com o deslocamento do sinal, né? Você evita o deslocamento, né, do sinal pelos cabos, né? Exato. Então... Desculpa. Só pelo deslocamento do sinal, não é isso? Só para você fazer toda essa pilha que eu te falei, desde engenharia, de comprar hardware, montar hardware, desenvolver no Brasil, com esse histórico que o Magalu já tem de muitos anos de engenharia de primeiro nível no Brasil, a gente conseguiu eliminar todos esses custos fazendo tudo com o brasileiro. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pela entrevista, muito interessante, né? Muito atual, muito emergente e muito necessário para o mercado. Grande prazer. E a gente continua aqui no Lean Summit 2025. Voltamos já já.